Fala, moçada, tudo certo? Seguinte, fórmulas de divisão de arcos, tá? Então a gente viu lá semana passada cosseno de A mais B, cosseno de seno de A mais B, tangente de A mais B e A menos B, A menos B, menos B, certo? Também vimos seno, cosseno e tangente de duas vezes um ângulo, certo? Hoje é seno, cosseno e tangente de metade de um ângulo, A sobre 2, tá bom? Então vamos lá, exercícios também, bora! Então vamos lá, 13 fórmulas da divisão de arcos, né? A gente viu as fórmulas na semana passada, as fórmulas das multiplicações dos arcos, né? Multiplicação de arcos. O que era multiplicação de arcos? Era cosseno de 2A, seno de 2A e tangente de 2A. Hoje nós vamos ver as fórmulas da divisão de arcos, ou seja, nós vamos ver cosseno de A sobre 2, seno de A sobre 2 e tangente de A sobre 2, né? Bom, dá para ver que tangente de A sobre 2 vai ser o quê? Seno sobre cosseno, né? Mas também tem aqui tangente de A sobre 2, certo? Então vamos começar com uma delas. Como é que a gente vai começar? Vamos tentar achar ali o cosseno ou o seno, tanto faz. Vamos começar com essas duas aqui, tá? Então eu posso começar assim, ó. Eu posso começar fazendo assim, ó. Seno de A. Calma aí. Seno de A, vou dizer que é seno de A sobre 2 mais A sobre 2, correto? Daí isso aqui vai ficar o quê? Mas isso aqui não vai ficar muito boa usar essa daqui não, mas vou começar, já que eu comecei assim, porque o meu objetivo aqui é deduzir, tá? Não é só fazer blá 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 igual, porque eu gosto de mostrar como é que a gente chega nas coisas, para se você esquecer a fórmula, você conseguir deduzir. Então, ó, seno de A mais A, né? Ou melhor, seno de A sobre 2 mais A sobre 2, parece essa fórmula aqui, ó. Vai dar 2 seno de A sobre 2 vezes cosseno de A sobre 2. É ou não é? Lembra da fórmula? Parece a forma da multiplicação de arcos, né? No caso essa aqui, né? Mas daí era fácil, né? Só trocar o 2A por A e o que estava aqui colocar sobre 2, né? Mas aí ficou assim. Bom, como é que eu consigo isolar o seno de A sobre 2? Se eu passar isso aqui dividindo. Mas eu preciso colocar isso aqui em função de alguma coisa que eu consiga resolver, certo? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aqui não vai sair muito para muito lugar nenhum não, tá? O ideal, na verdade, é a gente usar cosseno de A. Porque, olha só, cosseno de A é cosseno de A sobre 2 mais A sobre 2, correto? E se você lembrar dessa função aqui, né? Quando os arcos são iguais, ficava o quê? Cosseno ao quadrado de A sobre 2 menos seno ao quadrado de A sobre 2. Certo? Vou colocar assim entre parênteses aqui. Não precisa, mas estou colocando para ficar mais claro, tá? Agora, olha só. Esse daqui é mais fácil eu substituir um desses aqui em alguma coisa que eu quero. Então, eu vou primeiro descobrir quanto que é cosseno de A sobre 2. Tá? Então, para descobrir cosseno de A sobre 2, eu tenho que transformar seno de A sobre 2 ao quadrado em cosseno. Como que eu vou fazer isso? Vou usar aquela relação trigonométrica, uma relação trigonométrica fundamental, né? Que é essa daqui, ó. Como aqui o arco é A sobre 2, eu vou colocar assim, ó. Seno ao quadrado de A sobre 2 mais cosseno ao quadrado de A sobre 2 dá o quê? Dá 1, certo? Lembra dessa relação? Relação fundamental, relação trigonométrica fundamental. Então, essa daqui que a gente vai usar para descobrir quem é cosseno de A sobre 2 ou seno de A sobre 2. Tá? Eu vou fazer a conciliação dessa daqui, né?
cosseno de A com isso daqui e isso aqui. Então, vou começar com cosseno mesmo. Vou isolar o seno aqui, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de A sobre 2 vai ser o quê? 1 menos cosseno ao quadrado de A sobre 2. Aí eu pego isso aqui e coloco nesse lugar. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno A, que é esse aqui, igual a... Então, isso daqui é no lugar do seno, né? Então, esse aqui fica igual. Cosseno ao quadrado de A sobre 2 menos isso aqui. Então, menos vezes 1, menos 1. Menos vezes menos cosseno ao quadrado vai dar mais cosseno ao quadrado de A sobre 2. Certo? Aí eu junto esses dois aqui e passo esse menos 1 para o outro lado. Então, aqui vai ficar cosseno de A. Esse menos 1 veio para cá, ficou mais 1. Igual isso aqui mais isso aqui vai dar 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2. Tá vendo? Agora eu pego esse 2 e passo dividindo. E sai o que aqui? Sai que cosseno ao quadrado de A sobre 2 é igual a quê? 1 mais cosseno A, né? Coloquei o 1 na frente, para não parecer que eu estou somando no A, mas estou somando em tudo, né? Então, 1 mais cosseno de A. E esse 2 que estava multiplicando passa dividindo. Aqui, ó. Tá? Eu, pessoalmente, eu gosto de parar aqui, ó. Eu gosto de parar aqui. Tá? Eu gosto de parar aqui, né? Mas tem gente que ainda faz o quê? Pega esse quadrado e joga para o outro lado. Quando eu pego o quadrado e jogo para o outro lado, ele vai como mais ou menos. Então, ficaria assim, ó. Cosseno de A sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de tudo isso que está aqui, ó. 1 mais cosseno de A sobre 2. Tá vendo? Então, essa daqui também é muito vista por aí, tá? Inclusive, no livro Mifuna, ela tá assim, ó. Tá? No livro Mifuna, ela tá assim. Mas eu prefiro usar assim, ó. Tá? Agora, vamos achar seno ao quadrado de A sobre 2. Seno de A ao quadrado sobre 2, eu vou isolar, na verdade, o cosseno aqui, né? Eu pego isso aqui, isolo o cosseno, vai ficar o quê? Ficaria assim, ó. Cosseno ao quadrado de A sobre 2. Ficaria o quê? 1 menos seno ao quadrado de A sobre 2. Certo? E daí isso aqui eu ponho no lugar do cosseno aqui, ó. Né? Coloco no lugar desse cosseno. Então vai ficar o quê? Cosseno de A, que é esse aqui, vai ser igual. Aí aqui, né? Então no lugar do cosseno eu vou colocar isso aqui. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A sobre 2 menos, né? Menos seno ao quadrado de A sobre 2. Tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, juntar esses dois e vou jogar para o lado de lá para ficar mais fácil. Tá? Porque daí ele já fica positivo, né? Então fica assim, ó. 2 seno ao quadrado de A sobre 2. Tá? 2, né? Menos 2, vai pegar, fica mais 2. Igual que 1. E esse cosseno de A veio para cá, fica menos cosseno de A. Certo? Aí esse 2 passa dividindo. Então fica o quê? Seno ao quadrado de A sobre 2 é igual a quê? 1 menos cosseno de A, tudo sobre 2. Tá vendo? Essa daqui é a que eu gosto, né? Tá? Ó, seno ao quadrado. Só que eu posso pegar esse quadrado e jogar para o outro lado e ficar mais ou menos. Então vai ficar semelhante a essa aqui. Fica assim, ó. Seno de A sobre 2 vai ser igual a quê? Mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 2. Tá? Aí você fala, professor, mas eu vou usar o mais ou menos, ele vai dar duas respostas? Veja, depende do A. Então, se o teu A for, por exemplo, um arco do terceiro quadrante, né? Daí, quando você dividir, talvez caia no segundo quadrante. Né? Dependendo de onde for, né? Provavelmente vai cair no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante, ele é o quê? Ele é negativo. Mas o seno no segundo quadrante, ele é o quê? Ele é positivo. Entendeu? Então, você vai ver os sinais de acordo com a informação que você tem do A, certo? Mas eu gosto de usar assim, ó.
tá? Que daí você não tem o mais ou menos, você substitui na sua equação as coisas que você precisa dessa forma, certo? Bom, aí faltou o quê? Faltou a tangente, né? Tangente de A sobre 2. Bom, tangente de A sobre 2 é simples, né? É seno sobre cosseno. Então, se eu for colocar dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui, então vai ficar assim, ó. Tangente de A sobre 2 vai ser o quê? Vai ser isso sobre isso. O 2 de baixo corta, né? Vai continuar mais ou menos, porque depende do quadrante que ele vai tiver. Então, mais ou menos. Raiz quadrada do quê? Disso daqui sobre isso aqui. 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Certo? E colocando dessa forma ao quadrado, né? Isso daqui sobre isso daqui vai dar isso aqui sobre isso aqui. Né? O 2 vai cortar com 2 e vai ficar o quê? Tangente ao quadrado de A sobre 2. Esse aqui é o quadrado, né? É 1 menos cosseno A sobre 1 mais cosseno A. Certo? Uma fórmula, né? Essa daqui você não precisa decorar, né? Tangente você não precisa decorar. Mas seno e cosseno, né? Você vai acabar decorando, de tanto fazer exercício, você acaba decorando ela. Mas mesmo que você não decore ela, a dedução dela é muito simples. Você vai usar essa relação trigonométrica fundamental e você vai usar esse cosseno de A, é isso aqui, ó, tá? Então, por que o seno de A não serviu? Porque eu não tinha como transformar isso aqui em seno de uma forma mais simples. Eu até posso utilizar aquele negócio de arcos complementares, né? Mas não ia ajudar muito, né? Eu ia colocar assim, ó, cosseno de A sobre 2, eu ia dizer que é seno de π sobre 2 menos A sobre 2. Né? E como é que isso ajudaria? Você ia ter que fazer o seno da diferença, ia dar mais trabalho. Desse jeito, muito mais fácil, e eu tenho todas as formas que eu preciso. Beleza? Agora, vamos aplicar, né? Aplicação, exercício, vamos embora. Então, bora aqui, ó. Dado cosseno de A igual a 3/5, com o A, né, com o zero menor do que o A, que é menor que π sobre 2, ou seja, o A está entre 0 e 90 graus. Calcule o cosseno de A sobre 2. Bom, esse fato aqui do A está entre 0 e 90, já diz que a metade vai ser positivo. Se o A está entre 0 e 90, a metade está entre 0 e 45, né? A gente pode simplesmente dividir tudo por 2 e fica bem fácil de ver, né? Por exemplo, 0 dividido por 2 dá 0 sobre 2, menor do que o A sobre 2, que é menor do que π sobre 2, que é π sobre 4. Ou seja, o A sobre 2 está entre 0 e 45 graus. Mas, não tem problema. Aqui o cosseno dele vai ser o quê? Positivo, certo? Bom, para calcular o cosseno de A sobre 2, eu só preciso do cosseno de A mesmo, tá? Lembrando que a fórmula aqui, o que é? É cosseno ao quadrado de A sobre 2, tá? Era igual a 1 mais cosseno de A sobre 2. Beleza? Né? E aí o que eu vou fazer? Daí eu vou substituir aqui 3/5, vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais 3/5, tudo sobre 2. Tá? 1, o que é? 5/5. Então, isso aqui é 5/5 mais 3/5 sobre 2. Dá o quê? 8/5 sobre 2. E isso é igual a quê? 8 dividido por 2, 4, né? Porque esse aqui é 2 sobre 1, então o de cima eu posso simplificar com o de cima. Então ficou o quê? Ficou 4/5, certo? Bom, cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 4/5. Então,
cosseno de A sobre 2 vai ser o quê? Raiz quadrada de 4 sobre 5, certo? Lembrando que vai mais ou menos, só que como o A sobre 2 é do primeiro quadrante, então o cosseno dele vai ser positivo. Nem vou colocar mais ou menos, é positivo, certo? Bom, vou racionalizar, tá? Porque isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 5, né? Raiz de 4 é 2, raiz de 5 não tem exato, fica ali. O que eu faço? Multiplico em cima por raiz de 5, multiplico embaixo por raiz de 5. E fica 2 raiz de 5 sobre 5. Aqui. Esse é o cosseno de A sobre 2. Certo? Moleza, fácil. Vamos para o próximo. Tá? Seno de A, 2 terços. Calcule seno de A sobre 2, com 0 menor do que A, que é menor do que π sobre 2. Então, a mesma coisa, o A sobre 2 é do primeiro quadrante, então o seno de A sobre 2 vai ser positivo, certo? O que a gente vai usar? Vai usar aquela fórmula que é semelhante a essa daqui, né? Só que a forma do seno de A sobre 2, ó, o seno ao quadrado de A sobre 2, tá? É igual a quê? 1 menos seno de A? Não, é cosseno de A. É tudo em função do cosseno de A. Então, como ele me deu o seno de A, eu vou ter que calcular o cosseno de A. Faço um triângulo retângulo. Digo que aqui é o A. Tá? Ele me deu o seno de A, então ele diz que isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então, esse 2 aqui é o quê? Raiz de 4. Esse 3 aqui é o quê? Raiz de 9. Então, esse aqui vai ser o quê? Raiz de 5, né? Porque 5 mais 4 dá o 9. Então, esse aqui é raiz de 5. Ou seja, o cosseno do A vai ser o quê? Raiz de 5 sobre 3. E é isso que eu vou usar ali. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de A sobre 2 é 1 menos raiz de 5 sobre 3 sobre 2. Certo? Bom, 1 é 3 sobre 3, então deu 3 menos raiz de 5 sobre 3 sobre 2. Certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 3 que está embaixo e vou multiplicar pelo 2. Isso aqui ficou 3 menos raiz de 5 sobre 6. Então, seno de A sobre 2 vai ser o quê? Raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 5 sobre 6. Certo? Vou racionalizar. Ah, não é mais ou menos? É, só que seno de A, quando o A está nessa situação, ela é positiva. Então, por isso que eu nem coloco mais ou menos, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6, tá? Para racionalizar. Então, isso aqui vai ficar o quê? Em cima, como está tudo debaixo de raiz, vai ficar raiz de 6 vezes 3, 18, né? E aqui vai ficar o quê? Menos 6 raiz de 5 sobre 6, tá? Até poderia colocar o 6 em evidência aqui, mas eu não vou conseguir colocar o 6 para fora, né? Porque foi justamente esse 6 entrou por causa da raiz, né? Então, ficou assim, acabou aqui, ó, tá? Poxa, professor, mas ficou meio feio isso aqui. Ficou, mas é isso aí. Tá? Não tem saída, é isso aí mesmo. Então, seno de A sobre 2 deu o quê? Raiz quadrada de 18 menos 6 raiz de 5, tudo sobre 6. Acabou, tá bom? Bom, ainda no final, né, no último exercício que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um exercício que dá alguma coisa parecida com essa e a gente vai trabalhar essa informação de uma maneira diferente, tá? Mas são nos próximos exercícios. Então, vamos para o próximo exercício. Então, olha esse aqui. Resolva a equação seno de x é igual a seno de x sobre 2 é igual a 0, né? Então, como a gente acabou de ver na fórmula lá do seno de A sobre 2, a gente fica com vontade de colocar aqui o que vale o seno de A sobre 2, que é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno, certo? Mas ele vai ficar tão longe e agora o que faz? Na verdade é o seguinte,
a gente não vai usar a fórmula da divisão de arco aqui. Na verdade, a gente vai fazer aquela outra. A gente vai usar essa daqui, ó. Seno de 2A é igual a 2 seno A cosseno A, certo? Só que a gente não vai usar 2A, a gente vai fazer assim, ó. Seno de x é igual a 2 seno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. Né? Lembra aquela fórmula que eu falei? Ah, vamos usar essa daqui e tal. E eu falei, não, na verdade a gente não vai além dessa, a gente para aqui mesmo, porque aquela lá não ajudava muito. Mas aqui nesse problema é essa daqui que vai ajudar. A gente vai colocar aqui no lugar do seno de x, a gente vai colocar isso aqui, ó. E olha só o que vai sair. Vai ficar assim, ó. 2 seno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2 mais seno de x sobre 2 é igual a zero, certo? Bom, o que a gente resolve? Tá vendo que tem seno de x sobre 2 aqui nos dois termos? Vamos colocar ele em evidência. Então vai ficar assim, ó. Seno de x sobre 2 vezes 2 cosseno de x sobre 2 mais 1 igual a zero, tá vendo? Peguei o seno de x sobre 2, coloquei para fora, ficou 2 cosseno x sobre 2. Mas, aqui só tinha o seno de x sobre 2, então ficou seno de x sobre 2 mais 1 lá dentro, tá? Agora, para essa multiplicação ser zero, ou seno de x sobre 2 é zero, ou 2 cosseno de x sobre 2 mais 1 é zero, certo? Então, aqui, ó, seno de x sobre 2 igual a zero. Tá? E a outra vai ser o quê? Então, igualando isso aqui a zero, a gente tira aqui cosseno de x sobre 2 é igual a quê? Então, esse mais 1 vai para o outro lado, fica menos 1. E esse que está multiplicando o cosseno aqui, esse 2 que está multiplicando o cosseno, passa dividindo sobre 2. Ó. Então, eu tenho que resolver essas duas equações aqui agora, tá? Então, eu transformei isso aqui, o seno x em seno de x sobre 2 vezes cosseno, coloquei o seno de x sobre 2 em evidência e obtive que essa multiplicação tem que ser igual a zero. Ou isso é zero, ou isso aqui que é zero, tá? Então, vou começar com essa aqui que é muito simples. Quando é que o seno de alguma coisa vai ser zero? Então, tá aqui o círculo trigonométrico. O seno é zero quando o ângulo cai aqui ou cai aqui. Aqui ou aqui, né? Caiu aqui, o seno é zero. Aí caiu aqui, o seno é zero. Ou seja, x sobre 2 tem que ser igual ao quê? K vezes π. Tá? Com K pertencente aos números... com K pertencente aos números inteiros, né? Porque quando for 0, cai aqui. Quando for 1, cai aqui. Quando for 2, cai aqui. Quando for 3, cai aqui. Quando for 4, cai aqui. E negativo também. Quando for menos 1, cai aqui. Quando for menos 2, cai aqui. Quando for menos 3, certo? Então, isso aqui, ó. Então, quer dizer que x vai ser o quê? K vezes π sobre 2. Né? Com K pertencente aos números inteiros. Tá? Essa é a primeira solução, que vem daquilo ali, certo? Mas e essa aqui? Quando é que o cosseno de um ângulo vai ser menos meio? Então, menos meio aqui, ó. Certo? Lembrando que para dar menos meio, esse ângulo aqui teria que ser o quê? 60 graus, né? E aqui também, ó, 60 graus para baixo aqui, ó. Certo? Então, quer dizer que esse aqui, ó, é o π sobre 3. E esse aqui é o 2π sobre 3. Aí 3π sobre 3 e aqui é 4π sobre 3. Olha lá. Então, quer dizer que x sobre 2 tem que ser igual a 2π sobre 3 mais k vezes voltas completas. Porque sempre que cair aqui, vai dar o mesmo seno. Então, mais k vezes voltas completas. Agora, esse 2 aqui... Ixi, eu errei aqui, hein? Aqui eu passei o 2 dividindo, mas o 2 não está dividindo. O 2 está dividindo aqui, ele tem que passar multiplicando, né? Pô, vocês nem falam nada.
X é igual a quê? K vezes 2π, com K pertencente aos números inteiros. Ó. Tá? Atenção aqui, é que a gente está acostumado a pegar o número que está multiplicado x e passar dividindo, né? Só que aqui o número não está multiplicando x, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. Ah, caramba. Então vamos aqui, volta aqui. E aqui ficou como então? Bom, então x sobre 2 tem que ser o quê? 2π sobre 3 mais k vezes voltas completas. Aí eu pego esse 2 e passo para lá multiplicando, vai ficar o quê? X é igual a 4π sobre 3 mais k vezes 4π, tá? Só, pô, professor, mas tem como modificar isso aqui, né? Não, deixa assim mesmo, não tem problema, tá? Porque quando o k for 0, isso aqui desaparece. Quando o k for 1, isso aqui é 4π, é 2 voltas completas, tá? Vai parar ali, não tem saída, é isso mesmo, tá? Então, né, com K pertencente aos números inteiros. Certo? Mas acabou? Não, não acabou. Isso aqui é uma delas. Isso aqui é só quando, né, o x sobre 2 for 2π sobre 3. Mas e quando x sobre 2 for igual a 4π sobre 3 mais k vezes voltas completas, né? Aí eu passo 2 para lá multiplicando, vai ficar aqui x é igual a quê? 8π sobre 3 mais k vezes 4π. Certo? Essas são as respostas, né? O x, 8π sobre 3 mais 4π, mais duas voltas completas, sempre. Tá? 8π sobre 3, 8π sobre 3 vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai cair lá, ó. Tá? Mais voltas completas se for o caso. Quando k é 0 é ali mesmo, tá? Aí eu pego isso aqui, né? 8π sobre 3, coloco no lugar do x, vai ficar o quê? 4π sobre 3, seno de 8π sobre 3 mais seno de 4π sobre 3, né? Então, 8π sobre 3 vai cair aqui e seno de 4π sobre 3 cai aqui. Então, um deles sai negativo e o outro sai positivo e satisfaz aquilo lá. Tá bom? Então, é isso aqui. Essas são as respostas. Tá bom? E vamos ao último exercício de hoje. O último é para calcular cosseno de 15 graus, tá? Então, olha só. Cosseno de 15 graus é a mesma coisa que cosseno de 30 graus sobre 2, correto? Bom, mas pela fórmula que a gente deduziu, né, a gente tem que cosseno de a sobre 2 ao quadrado é 1 mais cosseno de a, tudo sobre 2, correto? Então, aqui, quando eu quero calcular cosseno de 30 sobre 2, que é 15, né, ao quadrado, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de 15 graus vai ser igual a 1 mais cosseno de 30 graus sobre 2. Certo? Bom, cosseno de 15 graus a gente sabe que é positivo, certo? Porque ele é do primeiro quadrante. Então, eu vou substituir aqui, passar a raiz quadrada e deixar ela positiva. Então, isso aqui vai ficar 1 mais a raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Né? O 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Né? Isso aqui ficou o quê? Cosseno de 15 graus é igual a raiz quadrada de quê? 2 mais raiz de 3. Aí esse sobre 2 multiplica esse 2 e fica 4 aqui, ó. Certo? E daí vai ficar que cosseno, então, é raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. Correto? Beleza.
Aí quando eu fiz isso aqui, eu falei, pô, peraí. Mas a gente resolveu o cosseno de 15 semana passada. E a gente resolveu pela diferença de arcos, ó. Cosseno de 45 menos 30. Certo? E é que a gente fez aqui e chegou nisso aqui, ó. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Peraí. Mas não é a mesma coisa. Né? E às vezes acontece isso, ó. Tá vendo? São duas respostas para a mesma coisa. Isso aqui é cosseno de 15. Ó. Cosseno de 15. E aqui a gente acabou de fazer cosseno de 15. Bom, o que será que está errado? Será que é por causa da raiz quadrada, mais ou menos, alguma coisa assim? Não. Isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali. Mas como é que é a mesma coisa se deu diferente? Como é que eu transformo aquilo nisso aqui? Então eu já resolvi aqui, né, nas aulas do primeiro ano, eu resolvi alguma coisa e chamei de raiz dupla, tá? Eu vou colocar um izinho ali, ó, e você dá uma olhadinha, né? E dá uma olhadinha nessa teoria, tá? Bom, a maneira de fazer isso aqui, eu vou colocar bem aqui, ó, um macetinho, tá? Mas eu vou fazer do jeito mais longo, porque às vezes você esquece o macete. Eu mesmo esqueço o macete o tempo todo. E eu preciso saber como é que eu resolvo isso sem o macete. Então é assim, ó. Então é assim, ó. Quando eu tenho raiz de A mais ou menos raiz de B, tá? Isso aqui eu posso escrever como sendo assim, ó. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B, tudo sobre 2. Né? E aqui, mais ou menos, raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B, tudo sobre 2. Tá? Eu posso escrever essa raiz quadrada de A mais raiz de B como sendo raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos, então aqui está mais, aqui está menos. Isso aqui de baixo é a mesma coisa sobre 2, tá? Então, quando aqui for mais, aqui é mais, quando aqui for menos, aqui é menos. O que está aqui e aqui continua tudo igual, tá? Então, isso aqui é um macetinho. Isso aqui é um macetinho. Então, se você não lembra o macetinho, como é que você faz? Então, eu vou fazer assim, ó, vou transformar só essa parte aqui, ó. Então, raiz quadrada, tá? De A mais raiz quadrada de B, tudo sobre a mesma raiz, tá? Isso aqui a gente vai fazer virar em uma raiz quadrada de... Vou usar x e y. X mais raiz quadrada de y, certo? É isso que eu vou fazer virar. Só que é o seguinte, quando aqui for mais, aqui é mais. Quando aqui for menos, aqui é menos, tá? Bom, como é que a gente transforma isso nisso daqui? Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Certo? Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, fica o quê? A mais ou menos raiz de B. Certo? E quando eu pego isso aqui e elevo ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro, que vai dar x, tá? Mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ser raiz quadrada de xy, mais o quadrado do segundo, que é y. Tá certo? Bom, então o A vai ter que ser o quê? A é x mais y. Ó. O A tem que ser igual a x mais y, tá? E o B vai ter que ser o quê? Então, eu vou pegar esse 2 aqui e jogar para dentro. Quando eu jogo para dentro, eu elevo ele ao quadrado, né? Então, o 2 vai para dentro como 4. Então, raiz quadrada de 4 dá 2. Então, o B vai ter que ser o quê? O B, que é o que está debaixo da raiz, vai ter que ser o quê? O que vai ficar aqui debaixo da raiz, que é 4xy. Tá vendo? E como é que a gente resolve isso? Bom, eu posso isolar x e y aqui e jogar aqui. Tá? Então, eu pego o x aqui, eu coloco assim aqui, x
é igual a menos y e jogo aqui dentro. Então, vai ficar aqui b é o quê? É 4 vezes a menos y vezes y. Tá vendo? E daí eu consigo descobrir quem que é o a e o b fazendo isso aqui. Bom, eu não vou fazer com a e o b. É como eu falei, isso aqui é só um macetinho de como é que a gente chega nesse outro macete aqui. Tá? Só que, como eu falei, às vezes você esquece. Você vai fazer o quê? Você vai pegar isso aqui e vai fazer como eu fiz aqui, ó. Vai elevar ao quadrado e tal, e vai chegar, né? Bom, eu vou fazer já feito, né? Então, ó, o a aqui é 2, o b aqui é 3. Aqui é mais, então aqui vai ser mais também. Então, o a, que é o 2, tem que ser o quê? X mais y. Então, aqui, ó. 2 é igual a x mais y, tá? E o 3, que é o y, que é o b, né? O b vai ter que ser o quê? 3 vai ter que ser igual a 4xy, certo? Então, fazendo essa substituição, né? X é igual a 2 menos y, jogando isso daqui aqui dentro, vai ficar o quê? 3 igual a 4 vezes 2 menos y vezes y, tá? E vai ficar aqui, ó, 4y vezes menos y dá 4y quadrado, que eu vou jogar para o lado de lá, vai ficar 4y quadrado. Aí, 4 vezes y, 4y, vezes 2, 8y, que eu vou jogar para lá, vai ficar menos 8y, mais 3, igual a 0. Certo? Aí eu vou resolver isso aqui, vou resolver fatorando, tá? Então, vai ser y, como aqui é mais, os sinais são iguais, y, tá? Igual a 0. Então, são sinais iguais, como aqui é menos, são iguais a menos. Então, dois números inteiros que multiplicados dá 3, é 1 em 3, vou colocar 1 aqui e o 3 aqui. E dois números que multiplicados dá 4, que é o que eu vou colocar aqui, né? Então, 1 vezes 4. 1 vezes 3, 3. E 4 vezes 1, 4. 3 mais 4, 7. Não dá 8. Então, vou mudar. Então, vou colocar o 4 aqui e 1 aqui. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 1, 1. 12 mais 1, 13. Não é o 8, esquece. Então, só pode ser o 2 e o 2, ó. 2y vezes menos 3, menos 6y, com menos 2y, menos 8y. Então, tá aqui, ó. Então, as raízes aqui são o quê? Y é igual a 1 meio, ou y é igual a 3 meios, certo? Bom, se eu colocar o y aqui, ó, x2 menos meio vai dar o quê? O x é 3 meios. E se eu colocar o 3 meios aqui, 2 menos 3 meios vai dar o quê? Vai dar meio. Então, na verdade, o y vai ser meio e o x vai ser 3 meios, tá? Ou vice-versa, tanto faz, né? Então, é o x ou o y aqui, ó. Ou, se esse aqui for o x, esse aqui é o y. Se esse aqui for o y, esse aqui é o x, certo? Então, essa raiz aqui, ó, essa aqui, ó, ela pode ser escrita, tá? Isso aqui pode ser escrito como sendo assim, ó. Raiz quadrada de 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa parte de cima, tá? Essa parte de cima. Tudo sobre 2. Certo? O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui em cima e embaixo as duas, em cima e embaixo por raiz de 2. Porque para racionalizar. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 4. Mais, aqui vai ficar raiz de 6 sobre raiz de 4. Tudo sobre 2. Certo? Bom, raiz de 4 é 2. Então, aqui é tudo sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre o 2. Só que como tem o 2 embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, veja. Essa mesma resposta aqui se transformou nessa resposta aqui, ó. Que é a mesma que nós tínhamos conseguido na semana passada. Certo? Ó. Fazendo a diferença de 45 menos 30, ó. A mesma que nós conseguimos na semana passada. Só que essa daqui, pelo arco metade, saiu isso. Então, cuidado, tá? Cuidado, é muito comum
em provas mais difíceis, quando dá um resultado desses aqui, ó, tá? Aí você vai procurar nas alternativas a resposta e não tem isso aqui. Tem isso aqui na resposta, mas isso aqui não tem. Aí você fica, mas quanto que é? Puxa, não tem, o que que eu estou fazendo de errado? E você refaz, refaz, refaz e não percebe. Mas é que existe, tá? Existe esse macetinho da raiz dupla aqui, ó, tá? É raiz dupla. Acho que é raiz dupla que chama, tá? Então, às vezes, quando você tem uma raiz, né? Uma soma e um dos elementos da soma é outra raiz, atenção. Se isso aqui não tiver nas alternativas, aí você vai ter que fazer o procedimento da raiz dupla para chegar nisso aqui, tá? Uma das formas é justamente essa, né? Tá? Pega isso aqui, iguala a uma outra coisa com xy, eleva ao quadrado e vai fazendo o procedimento que você chega. A outra forma é usar esse macetinho aqui, ó. Então, o nosso A aqui é 2 e o nosso B aqui, quem que é? 3. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 3, 1. Então, isso aqui é 1, certo? Então, uma das respostas vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 mais 1 sobre 2, mais, como aqui é mais, né? Mais, aí aqui, ó. 2 menos 1 sobre 2. 2 menos 1, 1. Né? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 2. Vê se não é igual. 3 raiz de 2 mais 1 raiz de 2. Mesma coisa que eu consegui aqui, ó. 3 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, tá vendo? Então, o macetinho, ele vai muito mais rápido, né? Ele vai muito mais rápido do que você desenvolver isso aqui. Então, sugiro, faça bastante desse daqui, né? Resolva bastante desse aqui, tá? Para você treinar. Escrever um outro. Esse daqui que nós fizemos. Ele também saiu numa raiz dupla. Ele pode ser escrito de forma diferente? Pode. Como que a gente faz isso aqui? Tá? Como é que a gente faz isso aqui de forma diferente? Aí, eu jogo esse 6 para dentro. Tá? Então, vai ficar 36. 36 vezes 5, 180. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 180 sobre 6. Tá certo? Olha lá, o A e o B. Olha lá, vou até colocar do lado aqui, ó. Tá? Ó. Esse é o A e esse é o B. Então, A ao quadrado. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dá o quê? Dá 8 vezes 8. Aqui, ó. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8. Vezes 2, 16. Mais 6, 22, vai 2. 1 vezes 1, 1. Mais 2, 3. 324. Então, pelo macetinho aqui, isso aqui vai ficar 324 menos B. Melhor, calma aí. 18 ao quadrado menos B. O B é 180. Então, 324 menos 180. 4 menos 0, 4. Presta 1, 12 menos 8, 4. 2 menos 1, 1. 144. Então, essa parcela aqui, ó, essa parte aqui embaixo é 144. Raiz de 144, 12. Então, isso aqui ficou o quê? Raiz de 18 mais 12. Ó, 18 mais 12. Tudo sobre 2. Aí, como aqui está menos, então aqui é menos. Raiz quadrada de 18 menos 12 sobre 2. Tudo isso sobre 6 aqui, ó. Tá? Então, aqui deu o quê? 30 dividido por 2, 15. Então, deu raiz de 15. Aí, aqui, 18 menos 12, 6. Dividido por 2, 3. Menos raiz de 3 sobre 6. Tá vendo? Isso daqui... Ó, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui.
matematicamente é o mesmo valor, tá? Eu gosto de mostrar porque eu mesmo não acreditava no começo, tá? Olha só. Eu vou começar de dentro para fora, tá? Não, vou fazer aqui, ó. 18 menos 6 vezes raiz de 5, tá? É esse aqui de baixo, ó. Igual. Tá? Aí eu vou tirar raiz quadrada de tudo isso aqui. Então, raiz quadrada da resposta, igual. Dividido por 6, igual. Então, 0,3568, tá? Vou colocar aqui do ladinho só para a gente não se perder. 0,3568. E agora isso aqui? Então, isso aqui de baixo, ó. Raiz de 15 menos raiz de 3. Tá? Agora eu vou pegar isso e vou dividir por 6. Ó, 0,3568, a mesma coisa que deu anteriormente. Então, isso daqui embaixo é a mesma coisa disso aqui, tá? E a gente usa esse macetinho da raiz dupla aqui, tá? Você quer mais detalhes? Dá uma olhadinha no izinho ali, passa o mouse aqui, vai aparecer o izinho, e você dá uma olhadinha nesse vídeo aí para ver a dedução disso aqui, se você quiser, né? Senão é só decorar essa fórmula aqui, ó. Raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B é a mesma coisa que raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2. Aparentemente parece que isso aqui é mais complicado, né? Mas na verdade ele ficou mais fácil, tá? Ele ficou, a fórmula de escrever ficou um pouquinho mais fácil do que aquela ali, tá? E é como eu falei, é importante você saber, porque se você resolve o exercício, chega nessa resposta, olha lá nas alternativas e não tem, só tem essa daqui, você tem que saber sair dessa e chegar nessa aqui, senão não tem resolução. Beleza? Bom, por hoje é só, tá? Curtam o vídeo, compartilhem, chame mais gente para vir aqui no canal, assistir as aulas do Omima, tá bom? Eu estou procurando enriquecer elas ao máximo possível com exercícios, explicações e macetes como esse, né, que eu acabei de colocar aqui, tá bom? Então é fundamental que vocês curtam o vídeo, compartilhem, me ajudem nesse ponto, tá? Chame mais gente ao canal aqui para conhecer os vídeos, tá bom? E não esqueça, tá aqui, ó, todos os vídeos aqui do segundo ano, desde o começo do ano, tá? Que eu tô desde fevereiro que eu comecei a dar as aulas, estão aqui todas as aulas do segundo ano, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.